4 bilhões e meio de anos antes de nós. 4 bilhões e meio de anos antes, um objeto do tamanho de Marte bate no planeta a 40 mil quilômetros por hora. A Terra absorve grande parte do objeto. Mas um jato de restos de fundição é rebatido para o espaço. Num período de 1 ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra, onde tem ficado desde então. A formação da Lua foi um evento muito importante na história da Terra. E de fato, sua criação há mais de 4 bilhões de anos é muito importante para o clima da Terra de hoje. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo, dando ao planeta um ingrediente-chave para a vida: estações do ano. A gravidade da Lua também começa a diminuir a rotação da Terra, o que acabará prolongando nossos dias de 6 horas para 24. 4 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. 4 bilhões e 400 milhões de anos antes. É muito quente na Terra para a água líquida existir, mas há o vapor de água, fumaça na atmosfera. O truque é saber como tirá-lo do céu. Onde se espera ter vida, um pouco de chuva deve cair. Por milhões de anos, enquanto o planeta esfria, a chuva cai, formando poças, lagos e, eventualmente, os nossos oceanos. — 3 bilhões e 800 milhões de anos antes de nós. 3 bilhões e 800 milhões. Abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo. Seis elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, se combinaram para formar as substâncias-chave que compõem toda a vida, inclusive nós. A mais espetacular é o DNA. Em suas espirais, ele esconde os códigos secretos da vida. 700 mil anos após o planeta ter se formado, a vida na Terra se inicia. Nós não estamos nos ombros de gigantes, mas de organismos minúsculos, as bactérias. 2 bilhões e meio de anos antes, umas bactérias muito especiais descobriram como usar a energia do Sol para viver. Ao fazer isso, elas também criam o resíduo mais importante na história do mundo: oxigênio. Logo, o oxigênio vai recriar o nosso mundo. Mas primeiro, ele tem outro trabalho importante a fazer. Os mares antigos da Terra estão cheios de partículas de ferro. E todo mundo sabe o que acontece quando o oxigênio encontra o ferro. Eu sou uma pequena bactéria, eu já produzi esta molécula de oxigênio e aqui está um grande pedaço de ferro e pronto, eu o enferrujo. Esse ferro enferrujado se junta no fundo do mar. Após bilhões de anos, esses enormes depósitos ressurgirão e se transformarão nas principais fontes de ferro e aço do mundo. Foram esses depósitos de ferro que, mais tarde, deram vida à Revolução Industrial. Depois que não há mais ferro no mar para enferrujar, estas bactérias antigas têm uma missão para completar.
Elas criam tanto oxigênio que ele enche os oceanos e escapa para a atmosfera. E desde então temos um planeta muito diferente de todos os planetas do Sistema Solar. Agora, a vida dá um salto gigante. Pela primeira vez, algumas bactérias aprendem a viver no oxigênio. Cada respiração humana é um ritual. De 2 bilhões e meio de anos, a vida se torna mais complexa. Os céus tornam-se azuis. E os oceanos que os refletem também. Continentes grandes e sólidos aparecem. A Terra está começando a se parecer mais com o lugar que hoje chamamos de lar. – 550 milhões de anos antes de nós. 550 milhões de anos antes, enquanto o planeta celebrava o seu aniversário de 4 bilhões. Os níveis de oxigênio na atmosfera aumentam de quase nada para até 13%. Respire fundo, porque a vida na Terra está prestes a enlouquecer. Esta é a explosão cambriana, a versão da biologia do Big Bang. Logo após haver oxigênio em abundância, você tem tamanho e complexidade. E o oxigênio permite que você crie isso. É neste espaço de tirar o fôlego de cerca de 30 milhões de anos antes que a maioria dos principais grupos de animais evoluiu. Há cerca de 500 milhões de anos, os primeiros peixes ósseos evoluíam nos mares. Estes peixes são os nossos ancestrais diretos, apesar de não parecerem nada com nós. Eles evoluíram as partes do corpo que vão tornar possíveis nossos próprios corpos, incluindo uma coluna e uma boca com mandíbulas e dentes. Devemos muito a nossos ancestrais peixes. Na verdade, todos os vertebrados de hoje representam modificações do corpo original do peixe. Nos primeiros 4 bilhões de anos de história da Terra, as plantas e os animais estavam presos ao mar. Mas isso tudo começa a mudar. Com o oxigênio vem uma camada de ozônio protegendo-nos da radiação perigosa. As plantas fazem o primeiro movimento. Há cerca de 400 milhões de anos, os animais estão prontos para dar o salto. Entre os primeiros a irem para a praia estão os anfíbios, dos quais nós nos incluímos como descendentes. A coisa mais surpreendente sobre a evolução animal, para mim, pessoalmente, é esse momento em que o primeiro anfíbio sai do oceano primitivo até a Terra e dá a sua primeira puxada de ar. É como seu tataravô saindo do oceano e vendo fantástico. É tipo, aí, eu posso viver aqui, olha essas árvores, os insetos, tá cheio de comida, eu consigo. No final, os seres humanos conquistariam cada tipo de terreno possível. Mas antes de podermos fazer isso, os nossos ancestrais devem antes cortar seu elo final com a água. A temporada de acasalamento. Como as rãs modernas, eles têm os ovos gelatinosos que secariam em terra. Mas alguns anfíbios, no final, resolvem o problema. Eles criam uma nova forma de ovo com uma casca que mantém a umidade dentro. Isso nos permite carregar o oceano conosco para a Terra e sinaliza a evolução de anfíbios para répteis. Você poderia estar a 300, 400, a 1000 quilômetros da água e ainda ter água dentro do ovo para o nascimento. Essa é a chave. Isso corta aquele elo final com o oceano. Dessa forma, poderíamos colonizar o resto do planeta.
300 milhões de anos antes. A vida floresce em enormes pântanos tropicais, onde o planeta Terra está cozinhando uma surpresa. Conforme as plantas morrem aqui, elas são enterradas, compactadas e cozidas. A energia criada no Big Bang é irradiada pelo Sol para as plantas na Terra. Agora está presa no subsolo. Como o carvão, é um presente que será aberto pelos humanos milhões de anos no futuro. 250 milhões de anos antes de nós. 250 milhões de anos antes. Um apocalipse se desenrola. O maior pico de atividade vulcânica desde os primórdios do planeta. A atmosfera é sufocada com dióxido de carbono e a diversidade de vida animal gerada na explosão cambriana é interrompida e morta. Mais de 70% de todas as espécies na Terra entram em extinção na pior morte em massa da história. A extinção do Permiano. A extinção é um personagem recorrente na história do planeta Terra. 5 vezes nos últimos 500 milhões de anos, algum cataclismo dizimou as espécies dominantes. É uma remodelação do sistema, que permite que novas criaturas ocupem o lugar. Novas criaturas como os dinossauros. Os dinossauros reinarão pelos próximos 160 milhões de anos. Durante esse tempo, as florestas de madeira de lei aparecem pela primeira vez. E depois de mais de 4 bilhões de anos, a gravidade da Lua finalmente faz a Terra ter um dia. No início da era dos dinossauros, os continentes são agrupados em uma única massa de terra chamada Pangeia. Mas agora, ela começa a se separar. A África se separa da América do Sul. O vasto Oceano Atlântico se abre, criando o que se tornará uma das barreiras que definem a história humana. O abismo entre o velho e o novo mundo. As estrelas indiscutíveis da era dos dinossauros são animais como o Triceratops e o Tiranossauro Rex. Mas existem algumas criaturas importantes correndo nos seus pés. Se traçássemos nossa linhagem a uma longa distância, nos veríamos como pequenos ratos mamíferos, cercados por esses titãs de vida réptil. Durante esse tempo, os mamíferos viviam na periferia. Estávamos talvez roubando ovos de dinossauro, talvez apenas tentando existir. E os dinossauros nos impediam. O maior destaque da história dos dinossauros, que foi de 160 milhões de anos, é que nós perdemos. Os mamíferos perderam. Nós não podíamos ficar muito maiores do que um gatinho. Por 160 milhões de anos, todos os animais de tamanho médio, médio-grande, grande, gigante eram dinossauros. Esse tempo todo. Eles nos venceram. Mas a casa está prestes a ser redecorada. $65 milhões de anos antes. Um objeto de 9 quilômetros de largura, provavelmente um asteroide, bate na Terra. Uma nuvem de poeira bloqueia o Sol. As temperaturas despencam. Toda criatura na Terra que pesa mais de 22 quilos se extingue. O reino dos dinossauros acabou. O maior presente que os dinossauros já nos deram foi morrer. Quando eles se extinguiram, deram aos mamíferos a chance de crescer.
Não leva muito tempo depois do desaparecimento dos dinossauros para os primeiros primatas verdadeiros aparecerem. Como suas versões posteriores, inclusive nós, estes mamíferos evoluíram com os olhos na frente, permitindo ter percepção de profundidade e mãos flexíveis com 5 dedos. Eles têm 5 dedos, iguais a nós, o que significa que podemos pegar as coisas. Se pensar nos outros animais que não têm dedos organizados como os nossos, sua capacidade de segurar as coisas, de manipular objetos é muito mais limitada.